Dolo é conhecimento e vontade ou apenas conhecimento? A opinião majoritária no Brasil e na Alemanha é de que dolo requer conhecimento e vontade, nos termos da doutrina finalista de Weltzer. Assim, para que exista o dolo, é necessário que a gente tenha a previsibilidade objetiva do resultado e queira alcançá-lo por meio da prática de sua conduta. Dolo eventual nessa toada seria conhecer a periculosidade do comportamento adotado e a possibilidade de causação do resultado, assumindo-se assim o risco de sua ocorrência. Esse elemento volitivo ele desapareceria nos casos em que o sujeito, apesar de representar para si a possibilidade do resultado, confia que este não ocorrerá ou que ele poderá ser efetivamente evitado. Na nossa doutrina, esse conceito ele caracteriza a culpa consciente. Há alguns anos, a doutrina mais recente, fundada essencialmente nos estudos de Pope, reacendeu a discussão acerca dos elementos caracterizadores do dolo, buscando torná-lo mais objetivo, atribuindo como requisito para sua existência apenas o conhecimento acerca do perigo de dolo, que é um conceito criado por ela, em que o autor, na circunstância em que se encontrava, conhecia a dimensão do perigo criado por sua conduta ou ainda a potencialidade lesiva de sua ação. Tal perigo ele seria suficientemente relevante quando uma pessoa sensata, estando na situação do autor, ou seja, se colocando no lugar do autor, não praticaria aquela conduta caso não aceitasse a realização do resultado. Para Pope, abre aspas, a evidência de perigo é caracterizada pelo fato de que os fatores de risco criados deliberadamente pelo autor representam, de acordo com os critérios da atuação prática, um método de causar o resultado. Fecha aspas. Assim, na existência dessas condições objetivas que eu falei para vocês anteriormente, poder-se-á falar em dolo eventual quando o autor não leva a sério o perigo, confiando a não realização do resultado à própria sorte. A bem da verdade, a adoção da teoria cognitiva do dolo, ela leva à unificação do dolo direto e do dolo indireto, pois se todo dolo é conhecimento, a vontade ela não tem relevância alguma, logo não faz qualquer sentido manter essa distinção. Os elementos subjetivos relativos à vontade, portanto, não integrariam o injusto, mas poderiam ser valorados na dosimetria da pena. A intencionalidade do resultado ela agravaria a conduta do autor. A valoração do dolo, por essa teoria, ela se fundamentaria tão somente na representação do autor do fato concreto no contexto do fato concreto. Em outras palavras, o dolo ele deveria ser identificado ex ante, através da análise do fato empiricamente verificado, diante da representação do autor acerca da periculosidade de sua conduta e da possibilidade de ocorrência do resultado. Essa teoria ela é absolutamente rechaçada por Hoxin, na medida em que conduz, segundo o autor, a uma excessiva extensão do dolo, ao aceitá-lo apenas pelo fato de que aquele que atua reconhece a mera possibilidade de aparição do resultado, mesmo que esteja além do risco permitido. Há, ademais, uma indeterminação acerca do conceito de perigo de dolo e do que seria tolerável aos olhos de uma pessoa sensata. Para o autor, é imprescindível que o dolo seja conhecimento e vontade, pois é a vontade que diferencia o agravamento da pena dos crimes dolosos daqueles que são cometidos com mera imprudência, nos termos da diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente. Como exemplo, Hoxin ele cita o caso espanhol do Tribunal Supremo de 24 de 11 de 1995, onde uma mãe havia obrigado seu filho de 18 meses a comer por vários dias, sendo que a consequência disso era que o bebê vomitava todas as vezes a comida com sangue. Ao quinto dia, durante a alimentação, a criança ficou com dificuldade de respirar, e aí a mãe precisou levar essa criança ao médico, onde ela veio a falecer. Pelo conceito cognitivo do dolo, dizer-se-ia que houve homicídio doloso, pois a mãe conhecia o perigo da morte, tendo sua conduta ultrapassado os limites do risco permitido, já que ela continuou obrigando seu filho a comer, mesmo ele vomitando a comida com sangue. Utilizando-se o conceito volitivo, não se pode dizer que houve dolo, pois em nenhum momento ficou caracterizada a vontade de realização do resultado, pois a mãe não consentiu com a morte do próprio filho e ela também se esforçou para evitar o resultado, levando o filho ao hospital.